Olá, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Tedney Moreira da Silva. Eu sou mestre em Direito pela Universidade de Brasília, UNB. Estou concluindo meu doutorado também sobre temática de criminalização e povos indígenas no Brasil. E fico muito honrado de fazer parte desse projeto social de desenvolvimento da educação especificamente voltada para a profissionalização dos povos tradicionais, povos de quilombo, povos de terreiro e de matriz africana. Então, vamos começar a nossa aula hoje, conversando especificamente sobre a temática de direitos humanos e trazendo um panorama geral dos principais atos normativos de caráter internacional, bem como também algumas diretrizes do funcionamento desse sistema de proteção e promoção dos direitos humanos na esfera global. Deixo já à disposição para vocês um material de apoio para o estudo, mais direcionado e focado, e fico também à disposição pelas minhas redes sociais, também pelo meu e-mail, para eventuais esclarecimentos que forem necessários. A princípio, é importante que a gente entenda o que a gente fala no âmbito do direito quando utilizamos a expressão direitos humanos. Atualmente, na nossa sociedade, em caráter global até, mas isso obviamente impacta também a sociedade brasileira, nós temos um movimento de grande ojeriza ou de rejeição à pauta de direitos humanos. Essa manifestação de caráter puramente ideológico ignora, por consequência, todos os atos normativos e toda a sistematicidade e organização que nós temos na esfera global, internacional, na esfera nacional também, sobre o que são os direitos humanos. Quando nós falamos sobre direitos humanos, estamos mencionando um conjunto de atos normativos, de acordos internacionais, bem como de leis em caráter interno, que visam a corrigir as injustiças sociais ocasionadas por preconceito, ocasionadas por desigualdade de gênero, por desigualdade social, por desigualdade étnico-racial ou por quaisquer outras vias de discriminação. Partindo-se do pressuposto de que todos os seres humanos são iguais, os direitos humanos visam a equilibrar as nossas relações em sociedade e, por consequência, o conjunto de atos normativos e de acordos internacionais que são voltados para a tutela dos direitos humanos são justamente os recursos utilizados pela sociedade junto ao Estado para a promoção desse equilíbrio. Quando nós falamos sobre direitos humanos na esfera internacional, nós pensamos em dois grandes blocos. Nós temos os direitos humanos do sistema global e os direitos humanos que são protegidos por sistemas regionais. Em termos mais básicos, quando nós falamos sobre a organização dos direitos humanos, nós imediatamente pensamos sobre o contexto da Segunda Guerra Mundial. Após o fim da Segunda Guerra, que aconteceu em 1945, a comunidade global, os países de praticamente todo o planeta Terra, se uniram em prol da construção de acordos entre esses países que pudessem equilibrar e trazer pressupostos básicos do que são os direitos humanos. E esses acordos internacionais foram formando alguns sistemas protetivos. Nós temos o sistema global, que é representado por uma série de organizações de caráter internacional que unem países de diferentes continentes e de diferentes culturas, novamente, em prol da causa dos direitos humanos. Dentro do sistema global, o principal organismo internacional que congrega, inclusive, o maior número de países, é a ONU, a Organização das Nações Unidas. Mas não só a ONU, nós temos também a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, nós temos o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, nós temos outros inúmeros organismos que são vinculados à ONU,
como, por exemplo, a OMS, Organização Mundial da Saúde, a OMC, Organização Mundial do Comércio, enfim, esses blocos são parte do que nós denominamos como blocos do sistema global, organismos do sistema global, e que visam, novamente, a promoção e a proteção dos direitos humanos entre todos esses países que estabelecem um acordo entre si. Mas nós não temos apenas os sistemas, organismos do sistema global, nós temos também a formação de alguns blocos regionais que foram também incentivados e criados após o fim da Segunda Guerra, como, por exemplo, o Sistema Regional Europeu, que congrega os países do continente europeu, o Sistema Regional Africano, que congrega os países do continente africano, e o sistema que nos abrange, que é o Sistema Regional Interamericano, representado, no caso, pela Organização dos Estados Americanos, a OEA. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai conversar sobre os tratados, os acordos internacionais que dizem respeito tanto ao sistema global quanto ao nosso sistema regional, que é o sistema interamericano. Então, começando pelo sistema global, como eu mencionei, o principal organismo internacional que congrega a maior parte desses países em prol dos direitos humanos é a ONU. A Organização das Nações Unidas tem uma série de finalidades dentro do seu registro de nascimento, por assim dizer, que é a Carta da ONU, e traz também a organização desse sistema. Então, são objetivos específicos da ONU: a promoção da paz e da segurança internacionais, a manutenção de relações amistosas entre os países que a compõem e a cooperação entre esses mesmos países para a resolução de problemas locais, a fim de evitar que eles se tornem problemas de caráter global. E a ONU, ela se pauta por alguns princípios, como, por exemplo, o princípio de igualdade entre os membros, não existe hierarquia entre os países, muito embora a gente saiba que a geopolítica acaba interferindo na forma como esse equilíbrio será realizado, mas, em termos formais, todos os países estão numa mesma linha de força e de soberania, a boa-fé entre esses países, que podem se organizar de uma tal forma a sempre buscar a promoção e o respeito aos direitos humanos, a busca por soluções pacíficas, evitando-se a guerra e conflitos armados, sempre o apoio à assistência a essa organização, para que ela tenha uma vitalidade e uma força inequívocas, sempre uma busca também de concordância implícita entre os países, ou seja, a ideia de que se ele faz parte de um organismo que protege os direitos humanos, então, em tese, ele vai adotar também essa linguagem protetiva em todas as esferas, né? E sempre, portanto, ampliando o rol de direitos dos seres humanos. E, por fim, a ONU não intervém em assuntos internos. Essa é uma grande falácia, inclusive, como a gente diz hoje, uma fake news, que se propaga da ideia de que a ONU interfere na soberania de um país, quando isso é uma mentira. A ONU, ela é apenas uma organização que reúne os países da esfera global, novamente em prol da defesa dos direitos humanos, e, portanto, ela não interfere em temas de caráter político ou de interesse da soberania de cada país. Quando a gente pensa sobre o sistema global, nós temos uma série de atos, de tratados internacionais que foram sendo formulados para a promoção dos direitos em alguns ou núcleos temáticos, ou em algumas áreas específicas de vulnerabilidade. Três, no entanto, são os principais tratados internacionais que nós temos na esfera global e que, portanto, abrangem todos os países que compõem a ONU atualmente, e são 196 países que fazem parte dessa organização. Os três principais tratados internacionais de direitos humanos são a Declaração Universal dos Direitos Humanos, muito conhecida pela sigla DUDH,
o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que é também muito conhecido pela sigla PIDCP. E, por fim, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também muito conhecido pela sigla PIDESC, ou PIDESC. Então, muito cuidado, porque eventualmente a prova pode, por uma questão aí mais de nomenclatura, nos colocar as siglas para nós termos acesso ao conteúdo de cada um desses tratados. Eu recomendo a todas e todos vocês que façam a leitura de todos esses tratados, não necessariamente no intuito de decorar ou de buscar memorizar o que cada um desses tratados possui, mas de conhecer a estrutura normativa, como eles se organizam e quais são os principais eixos temáticos que nós teremos. Então, essa apresentação que eu disponibilizo como material complementar de ensino contém os links de cada um desses tratados internacionais e, portanto, eu recomendo fortemente que a leitura seja feita depois com calma, ok? Trazendo algumas dimensões gerais do que contém esses tratados e do que eles abordam, eu vou aqui brevemente mencioná-los para que a gente possa ter um direcionamento melhor do nosso estudo, né? Mas além desses três tratados, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o PIDCP e o PIDESC, nós temos outros também que são tão importantes quanto quando nós falamos sobre a defesa dos direitos humanos na esfera internacional. E esses tratados são a Declaração e Programa de Ação de Viena, de 1993, outro tópico também solicitado dos candidatos ao concurso público, e alguns tratados internacionais específicos sobre temas que são também de muita relevância e que, muito embora não tenham sido explicitamente solicitados no edital do concurso público, novamente eu reitero, né, reitero a importância de se ler esses tratados, ao menos para ter um conhecimento mais amplo, mais genérico, do que nós entendemos como direitos humanos na esfera global, ok? Mencionando-se alguns deles, nós temos a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, nós temos a Convenção Internacional para a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, da mesma forma como temos a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, temos declaração específica sobre os direitos da criança, sobre os direitos da pessoa com deficiência e também a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes. Bom, vamos mencionar os principais tratados que são solicitados pelo concurso, começando pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu volto aqui. Essa declaração, ela foi formulada em 1945 com o propósito de ser uma carta de intenções nessa organização entre os países. Então, se discute muito se ela tem uma força vinculante ou não. O que que significa isso? Se por meio da declaração unicamente a gente consegue exigir que o Estado cumpra com determinado programa de direitos, né? O que nos interessa, no entanto, é que essa declaração ela traz os principais direitos humanos, os direitos mais básicos, que são os direitos de caráter individual e os direitos de caráter social. Então, os direitos individuais são aqueles que dizem respeito exclusivamente ao indivíduo e que, portanto, não podem ser retirados dele, como, por exemplo, o direito à vida, o direito à propriedade privada, o direito à liberdade de ir e vir, o direito à liberdade de crença, o direito à liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, o direito à liberdade de se associar, de sair de uma associação, o direito à livre escolha da profissão, o direito a votar, a ser votado. Então, veja que esses direitos individuais estão previstos também de uma maneira ampla, genérica, dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assim também como os direitos de caráter social ou direitos coletivos.
e que dizem respeito, portanto, a toda a sociedade, como, por exemplo, o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao lazer, o direito ao transporte, o direito à previdência social. Todos esses direitos e outros mais específicos são depois minudentemente trabalhados nesses outros dois tratados. Então, a Declaração Universal, ela diz quais são esses direitos, mas sem especificá-los, e a especificação desses direitos individuais e sociais estão previstas nos outros dois tratados, que são o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que são os direitos individuais, e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que são os direitos sociais. Então, se a gente fizer a leitura desses três tratados, nós vamos ter a base do sistema protetivo internacional, que é o que a gente chama, inclusive, de Carta dos Direitos Humanos. Mas, além desses três tratados, nós temos a Declaração e Programa de Ação de Viena, que foi formulado em 1993, com o propósito de estabelecer algumas pautas que garantissem a execução desses direitos humanos. Então, nessa Convenção de Viena, que ocorreu em 1993, nós temos quatro principais tópicos que dizem respeito também à temática de direitos humanos como um todo. O primeiro deles é a noção da indivisibilidade dos direitos humanos. O que é que isso significa? Que os direitos humanos estão interconectados. Nós não podemos falar sobre direitos humanos individuais sem pensar os direitos sociais. Então, por exemplo, de que me adianta ter direito à liberdade de expressão se eu não tiver condições de saúde, de educação, de trabalho, de desenvolvimento econômico, como possuem outras pessoas em sociedade? E da mesma forma, de que adianta nós vivermos numa sociedade toda igual, em acesso a recursos materiais, se nós não tivermos direito, por exemplo, à nossa liberdade de crença? Então, veja que os direitos humanos, eles se interpenetram, eles são indivisíveis, eles dependem uns dos outros. Essa característica da indivisibilidade dos direitos humanos está prevista na Convenção de Viena. Da mesma forma, essa Convenção de Viena estipula a necessidade de promover também direitos de fraternidade, que são aqueles direitos não apenas de caráter social, mas de caráter também global, como, por exemplo, o direito ao meio ambiente. A gente hoje em dia tem vivido uma crise climática intensa e que tem nos demonstrado que a destruição dos nossos biomas aqui no Brasil não impacta apenas a vida dos brasileiros, mas ela ocasiona a destruição da pauta climática para países também da Europa, para países africanos, e vice-versa, né? Vide a Covid-19, infelizmente, um vírus que foi detectado na China impactou a comunidade global como um todo. Então, esses direitos de fraternidade são aqueles em que a gente percebe como todos os seres humanos de fato estão interconectados, relacionados uns aos outros, dada a nossa necessidade e a nossa convivência dentro dessa globalização. O terceiro aspecto que é trazido pela Convenção de Viena diz respeito a uma redefinição que foi elaborada entre o espaço público e o privado, em especial na pauta sobre mulheres. Então, a gente sabe que a violência que uma mulher sofra dentro de casa, ela não é apenas um tema que interessa aquela família. Ela é um tema de caráter social. Ela impacta o bem-estar da coletividade. E, por consequência, não existe muita separação entre as violências que são realizadas fora dos lares e as violências que são realizadas dentro deles. Ou seja, o espaço público e o espaço privado precisam proteger direitos humanos. A gente pode cobrar, por exemplo, que uma família preste assistência às suas crianças, porque a educação que se dá para os filhos, embora seja do interesse de cada núcleo familiar, do espaço privado de cada família, ela é também de interesse social, de interesse global.
e, portanto, o espaço público e o privado são redefinidos quando se trata da defesa de direitos humanos. E, por fim, a Declaração de Viena também traz uma outra nota distintiva muito importante e polêmica, que é a noção de universalidade dos direitos humanos. O que é que isso significa? Que a pauta de direitos humanos ela é cobrada em todas as sociedades, independentemente das suas diferenças culturais. Isso não apenas impacta, por exemplo, alguns hábitos ou traços e rituais de sociedades tradicionais, de povos tradicionais, povos originários, povos indígenas, povos de terreiro, mas também outras sociedades que não necessariamente comungam da visão do Ocidente. No entanto, para fins de tentar estabelecer uma meta e estabelecer também padrões de comportamento na esfera global, foi definida a noção de universalidade dos direitos humanos. Eles são cobrados de todas as sociedades. A ONU, ela é muito importante, como todos nós sabemos. Por meio dessa organização, nós conseguimos estabelecer um acordo entre vários países em busca da promoção da paz. E pensando nisso, a ONU estabeleceu o que a gente chama de Agenda 2030. Até o ano de 2030, todos os países que compõem o sistema ONU devem procurar buscar o máximo possível desenvolver 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É o que a gente chama de ODS. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são eixos ou pautas que visam justamente a promoção máximo possível dos direitos humanos de caráter individual e de caráter social. Então, vale muito a pena a gente dar uma olhadinha também como o Brasil se encontra no cumprimento dessas diretrizes. É só você clicar em cima da imagem aqui, que eu compartilho com você, que você vai conseguir ter acesso a esse status atual da nossa sociedade. Eu já resumo de uma certa forma para você. A gente avançou em muitos dos 17 objetivos do milênio, também chamados de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ou a Agenda 2030, a ONU 2030, mas dois em especial a gente ainda está devendo, que são a igualdade de gênero e o desenvolvimento sustentável. Nós tivemos avanço na redução da mortalidade infantil, na erradicação da pobreza, na implementação de programas sociais como Fome Zero, na defesa também de uma certa promoção de trabalho de energia limpa e renovável. No entanto, quando se trata de igualdade de gênero, como a gente vai ver na próxima aula, e também da defesa do nosso meio ambiente, o Brasil tem deixado a desejar. Então, são 17 os objetivos que nós temos até 2030, né? Todos os países que compõem o sistema ONU, e eles rapidamente são a erradicação da pobreza, a fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades de caráter social, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, e aqui especificamente a gente está falando dos programas de reciclagem, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz e justiça e instituições eficazes, e, por fim, o estabelecimento de parcerias e meios de implementação de todos os direitos humanos. Como eu disse, a gente avançou em muitos, mas a gente ainda está aquém em duas pautas em especial: desenvolvimento sustentável e igualdade de gênero. E, por fim, nós vamos mencionar agora o sistema regional. Então, como eu disse para vocês lá no início do nosso encontro, quando nós falamos sobre o Sistema Internacional de Direitos Humanos, nós temos vários blocos que atuam simultaneamente. Não existe uma hierarquia. A ONU não está no topo do mundo, não é o órgão maior de todo o globo terrestre, é apenas mais uma organização, de fato, a maior delas,
mas não manda nas outras. Então, nós temos, dentro desse sistema global, como principal organismo, a ONU, mas nós temos outros blocos regionais também. E que, se vocês bem observaram, esses blocos regionais dizem respeito aos países dos principais continentes que nós temos, né? O sistema regional europeu, o sistema regional africano e o sistema regional interamericano. Existe uma discussão ainda a caminho sobre a formulação de um sistema asiático, o sistema árabe também, né, que é bastante avançado. Mas o sistema asiático ele é um pouquinho difícil de se estruturar, porque nós temos países radicalmente diferentes na forma de organização cultural e política, e isso tem dificultado um pouquinho a formação desses blocos, né? Vamos falar do nosso. O nosso sistema, que é o Sistema Regional Interamericano, ele é representado pelo principal organismo, que é a OEA, a Organização dos Estados Americanos, e que foi formulada em 1951. Embora tenha sido o primeiro organismo internacional do mundo, que foi formulado em fins do século XIX, entre 1889 e 1890, com a sua primeira Conferência Internacional Americana, a OEA só conseguiu se consolidar em 1951. E isso porque, se a gente olhar para a história de novo, logo depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, a gente ingressou no que os historiadores chamam de Guerra Fria, ou seja, uma disputa ideológica entre capitalismo e comunismo, socialismo de Estado, que se entrechocaram em todo o planeta. E aqui na América, nós tivemos vários embates, inclusive os regimes ditatoriais que nós sofremos, em razão dessa disputa entre uma ideologia de caráter liberal e uma ideologia de caráter socialista. Seja como for, a OEA ela é formulada desde 1951, contempla os países do continente americano, com exceção de Cuba, e o Brasil adere à OEA. A OEA ela tem uma série de organismos também específicos, cada um deles com uma competência para a promoção, não só de direitos humanos, mas de acordos de caráter econômico e político entre esses países, mas obviamente que aqui nos interessa falar sobre aqueles órgãos que dizem respeito à proteção dos direitos humanos. E são dois em especial, os órgãos que fazem parte da OEA e que protegem os direitos humanos. O primeiro deles é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e aí, cuidado com a sigla. CIDH, ou CID, é a sigla que a gente usa para se referir à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Porque além da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nós temos também a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E esses dois órgãos começam com as mesmas letras, né? Portanto, CID, CIDH, a gente usa para se referir à comissão. E quando a gente usa uma sigla para se referir à Corte IDH, a gente literalmente escreve Corte IDH. E por que eu estou fazendo esse alerta? Porque a comissão tem uma competência, ela tem uma atuação muito diferente da competência da Corte. E, portanto, cuidado aí nas alternativas, porque normalmente as provas tendem a nos confundir com a sigla. Então, eventualmente, a pergunta pode se referir a uma competência que diz respeito à Corte IDH, mas aí você vai lá e coloca a sigla CIDH, e aí errou, perdeu a questão, né? Então, CID diz respeito à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Corte IDH diz respeito à Corte Interamericana, tudo bem? O que é que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos faz? Bom, essa comissão, ela tem sede em Washington, nos Estados Unidos da América, e ela é composta de 7 membros independentes que são escolhidos dentro da OEA, dentro da Assembleia Geral da OEA, para exercer um mandato ali que permita a observância desses direitos.
A Comissão Interamericana, ela recebe as denúncias de violação dos direitos humanos que ocorrerem nos países que compõem o sistema da OEA. Então, vamos imaginar que ocorreu uma violação de direitos humanos no Brasil. A gente tanto pode acionar a ONU, que faz parte do sistema global, como a gente pode acionar a OEA por meio da CID, da Comissão Interamericana. E aí vocês podem estar se perguntando: existe uma hierarquia? Primeiro eu tenho que acionar a comissão para depois acionar a ONU? E aí eu lembro vocês novamente: não existe hierarquia. Vai depender do seu interesse. Se você quer acionar o sistema global ou se você quer acionar o sistema regional. Normalmente, para nós, tem sido mais acionado o sistema regional. Primeiro, pelas facilidades de custo. É um pouquinho mais barato você viajar para Costa Rica ou Washington, nos Estados Unidos, do que você ter que ir até Genebra para conseguir ter acesso à Comissão de Direitos Humanos que fica lá, vinculada ao sistema ONU. Então, para nós, tende a ser mais barato acionar a CID do que acionar o sistema ONU, mas não só por isso. Esse sistema regional, ele entende os problemas que a nossa sociedade passou em razão do processo de colonização. Então, depende muito da estratégia política que vai ser adotada pelo advogado, né? Ou advogada, que eventualmente quiser levar um caso de violação de direitos humanos para fora da nossa instância judicial. Mas, voltando, quando a gente fala do sistema regional interamericano e temos uma violação de direitos humanos no Brasil e decidimos acionar esse sistema regional, nós encaminhamos uma petição individual para a Comissão Interamericana. Então, a gente não faz encaminhamento para a corte. Os indivíduos não acionam a corte, eles acionam a comissão. Só pode acionar diretamente a Corte Interamericana os estados, mas os indivíduos acionam apenas a Comissão Interamericana. Uma vez que a gente encaminhe uma denúncia de violação de direitos humanos para essa comissão, a comissão vai fazer um levantamento, uma prévia investigação sobre aquele caso e, eventualmente, ela pode adotar medidas cautelares. O que isso significa? Que ela pode tomar uma decisão preventivamente para evitar uma piora daquela violação que ela está observando. Isso não torna o Estado já um Estado condenado por uma violação, mas apenas impede que aquela violação se agrave. E, uma vez que a comissão entende que de fato houve uma violação de direitos humanos, ela vai tentar fazer um acordo com o Estado, sem condená-lo, para que, por meio desse acordo, aquela violação seja resolvida, seja solucionada. É o que aconteceu, por exemplo, no caso da Maria da Penha, que todo mundo conhece. A Maria da Penha, uma brasileira que foi vítima de muitos atos de violência doméstica, acionou a Comissão Interamericana solicitando essa proteção. Em razão dela, foi dada uma medida cautelar e o Estado brasileiro fez um acordo de não apenas indenizar a Maria da Penha e condenar adequadamente o seu ex-companheiro, mas também de estabelecer uma legislação protetiva a todas as mulheres dentro do quadro de violência doméstica, que é a Lei Maria da Penha 11.340 de 2006. Então veja que a Comissão Interamericana, ela recebe a denúncia, tenta fazer um acordo e, quando é o caso, ela adota uma medida cautelar. E se esse acordo não for feito, ou se essa medida cautelar não for cumprida, aí sim o caso é levado à Corte Interamericana. Então, veja que primeiro a gente aciona a Comissão Interamericana e não sendo feito um acordo com o Estado, aí sim o Estado, ser julgado por uma corte de caráter judicial. E essa corte é a Corte Interamericana, que tem duas competências: a competência contenciosa, ou seja, ela julga, o Estado se torna réu, e uma competência consultiva. Eventualmente, o Estado, antes mesmo de adotar uma medida que é de caráter polêmico, pode consultar a Corte DH para checar se aquela medida que ele pretende adotar
impactará ou não na defesa de direitos humanos. Então, veja que a corte ela só é acionada depois da comissão e no caso de o Estado não ter feito um acordo devidamente dentro daquele órgão anterior. Então, novamente, cuidado com as siglas para não confundir as atribuições. Tudo bem? O Brasil, até esse momento, já acumula 11 condenações junto à Corte Interamericana. A gente tem condenações em várias áreas, em especial sobre violência no campo, sobre violência policial, sobre violência com pessoas com transtorno mental, sobre também casos que envolvem o nosso passado da ditadura, como, por exemplo, o caso Vladimir Herzog, mas como isso não foi, nos foi solicitado do concurso, faço apenas a recomendação também de que, ao clicar nesses links dessa apresentação, vocês conheçam pelo menos quais são esses casos de violação. Portanto, é muito importante que se estude o caso Base de Alcântara versus a comunidade quilombola. Isso é o caso mais recente de violação e que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana. Bom, para finalizar, nós temos também que falar sobre como os direitos humanos são tutelados na nossa Constituição Federal. Então, como é de conhecimento de todos vocês, a Constituição Federal de 1988 é uma Constituição que reintroduziu a democracia na nossa sociedade. O Brasil teve um regime democrático de 1946 interrompido por um golpe civil e militar em 1964, e só foi garantida a nossa democracia novamente em fins de 1985, quando a gente começou, portanto, com o movimento Direta Já e a pressão junto aos nossos parlamentares, a elaborar o texto constitucional de 1988. E por isso a nossa Constituição é chamada também de Constituição Cidadã. Nessa Constituição, de fato, os direitos humanos têm uma importância fundamental. Em primeiro lugar, porque já no nosso artigo 4º, inciso 2º, determina-se que o Brasil, nas suas relações internacionais, sempre se pautará na prevalência dos direitos humanos. A gente tem acompanhado, inclusive, vários conflitos bélicos, como, por exemplo, entre Israel e Hamas, entre a Rússia e a Ucrânia, e o nosso corpo diplomático sempre tem buscado melhorar essas relações diplomáticas entre os países e buscado por relações amistosas. Isso é uma determinação constitucional, que nas nossas relações internacionais nós sempre busquemos a prevalência da linguagem dos direitos humanos. Da mesma forma, nós temos na nossa Constituição Federal a ideia de que os tratados e as convenções internacionais de direitos humanos complementam o texto constitucional, mas só terão força de norma constitucional se forem aprovadas por um rito específico de procedimento legislativo. Nesse caso, um tratado internacional ele precisa ser aprovado em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, na Câmara e no Senado, e em cada uma dessas casas ele passará por 2 turnos de votação. E em cada um desses turnos é preciso que a maioria absoluta dos parlamentares concordem com a aprovação desse tratado internacional. Ou seja, é preciso que se atinja um quórum mínimo de 3/5 de votação em cada um desses turnos de votação. Então, os tratados internacionais de direitos humanos têm força normativa constitucional se forem aprovadas nas 2 casas do Congresso, em 2 turnos de votação em cada uma delas, e em cada um desses turnos atingir, no mínimo, 3/5 de parlamentares favoráveis à adoção desse tratado. Além disso, o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, que é um daqueles outros organismos do sistema global que é especificamente voltado para a condenação de indivíduos que realizem crimes contra a humanidade. Então, no caso,
o Brasil concorda de enviar brasileiros para esse julgamento, caso eles sejam acusados e se confirme, né, a sua participação em crimes contra a humanidade, e da mesma forma os direitos humanos são julgados e processados pela Justiça Federal. Então, todas as violações de direitos humanos no Brasil, uma vez assim consideradas, são julgadas e processadas pela Justiça Federal. Se eventualmente algum caso estiver sob julgamento da Justiça Estadual, pode o Procurador de Justiça, o Procurador-Geral da República, melhor dizendo, o representante máximo da AGU, solicitar junto ao Superior Tribunal de Justiça, da AGU não, perdão, do MPF, solicitar ao Superior Tribunal de Justiça que esse caso seja julgado pela Justiça Federal. É o que a gente chama de deslocamento de competência de processamento e julgamento de alguma violação. Então, novamente, e me corrigindo, se eventualmente ocorrer alguma violação de direitos humanos no Estado, em alguma que esteja sob julgamento da Justiça Estadual, pode o PGR, o Procurador-Geral de República, solicitar o deslocamento de competência estadual para a Justiça Federal junto ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Da mesma forma, existe dentre os órgãos, né, auxiliares à justiça, um especificamente voltado para a promoção dos direitos humanos, que é a Defensoria Pública, sem, obviamente, isentar o papel do Ministério Público, da advocacia pública, mas a Defensoria ela tem como principal missão a promoção dos direitos humanos e dizem os atos de disposições constitucionais transitórias da nossa Constituição que o Brasil vai buscar, sempre que possível, a criação de um Tribunal Internacional dos Direitos Humanos. De uma certa forma, isso já foi contemplado pelo TPI, mas, em todo modo, fica sempre mais um aviso de que o Brasil buscará, nas relações internacionais, promover direitos humanos. Bom, essa foi a nossa primeira aula. Na aula seguinte, nós vamos conversar, então, sobre como esses direitos humanos se encontram atualmente na nossa sociedade brasileira. Obrigado.